4 Notícias. Oferecimento: Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação dinâmica para você. Ministério Público protocola, Justiça aceita instauração para uma ação de improbidade administrativa contra o prefeito Daniel Alonso. Motivo: a contratação do policial militar Simão para ser diretor de segurança pública sem ter a escolaridade determinada de acordo com a questão. Também, no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, o alerta: os males do cigarro. E o ambulatório antitabagismo da Santa Casa. Daqui a pouco você vai saber como funciona e a apresentação também de um balanço. Vai tirar a CNH? Prepare o bolso. O prefeito Daniel autoriza reajuste de quase 60% para a taxa de utilização do complexo de trânsito. Ainda, Mega Sena, prêmio acumulado de 44 milhões nesta quarta-feira. A partir de agora, você muito bem informado aqui no 4. O Brasil é um dos campeões mundiais em acidentes e vítimas no trabalho. Sepultado em Guaimbê, o corpo do jovem de 19 anos de idade, Jonathan Pereira. Ele foi vítima de um acidente com um trator em estado grave. Foi trazido para o Hospital de Clínicas aqui em Marília, mas em razão dos graves ferimentos não resistiu. É mais uma vítima fatal em acidente de trabalho. Neste dia 29 é lembrado o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, ao cigarro, ao fumo, os males, as consequências para o organismo. O nosso convidado, o médico geriatra Carlos Rodrigues da Silva Filho, que há muito tempo faz um trabalho de alerta de prevenção ao cigarro. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores do 4. Que trabalho é esse? Menino, assim, faz tempo, hein? Estava pensando aqui, começamos a trabalhar nisso em 1986, como franco atirador, porque naquele momento não havia o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. A partir de 89, ou seja, cada dia 29 de agosto, se comemora o Dia Nacional Antifumo e no dia 31 de maio, o Dia Internacional Antifumo. A verdade é que nesses 30 anos, muita coisa mudou e muita coisa mudou para melhor. E Marília foi uma das primeiras 20 cidades a oferecer aos seus habitantes pelo SUS um ambulatório de controle. E a partir dali, quer dizer, capacitamos um sem número de outros municípios. Infelizmente não colhemos, vamos dizer assim, a continuidade do trabalho, a não ser a Santa Casa de Marília, que depois vai estar colocando a sua experiência aqui muito bem sucedida. E, vamos dizer assim, 30 anos depois, nós temos muito o que comemorar. Certamente o Brasil foi um dos países mais bem-sucedidos no controle do tabagismo, e se a gente entender exatamente o que é isso, ou seja, que 20 anos de tabagismo ou te lesa ou te mata, em torno de 50% dos tabagistas, nós estamos falando de uma quantidade imensa de cidadãos que deixaram de ser lesados, deixaram de morrer precocemente e, portanto, assim, progressivamente deixa de onerar o Sistema Único de Saúde com as doenças tabaco-associadas. Começamos com 36% da população adulta tabagista, e estamos hoje em torno de 12% de homens, 8% de mulheres no Brasil. Isso é um avanço robusto, certamente dos maiores do mundo. O cigarro e suas consequências. O senhor comenta.
Não tem nenhum sistema, vamos dizer assim, que seja poupado da fumaça do cigarro e das suas 3.700 substâncias lesivas, 100 das quais radioativa, e uma delas, um alcaloide, a nicotina, que efetivamente é a responsável pela implementação da tolerância, ou seja, da necessidade de se fumar cada vez mais para se obter o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo efeito sedativo e ansiolítico, e que, por fim, na tentativa de deixar, de cortar sem um tratamento, leva à abstinência e a pessoa fecha o ciclo voltando a fumar porque não conseguiu deixar de fumar. O sistema orgânico, toda a economia orgânica é afetada pelo cigarro e as suas toxinas, principalmente boca, pescoço, tubo digestório, ou seja, sistema digestório, estômago, esôfago, os pulmões e os brônquios, e cada dia se descreve, quer dizer, um outro sistema lesado. Quer dizer, seja ele a mama, ou seja, das mulheres tabagistas, a chance de contra as não tabagistas, de você ter uma doença neoplásica de mama é da ordem de 70% a mais. Não existe praticamente câncer de bexiga em mulher não tabagista e não se limita e não se restringe aos cânceres. Ou seja, toda a vasculatura, ou seja, a circulação humana é lesada, vamos dizer assim, de cabo a rabo, ou seja, desde a microvasculatura até passando pelas coronárias, ou seja, no coração, os acidentes vasculares cerebrais pelos vasos do cérebro e as amputações ou claudicações pelas insuficiências vasculares periféricas. E, de forma importante, a impotência sexual masculina, que se dá, quer dizer, pelo entupimento dos vasos, na medida em que o pênis não é mais do que uma bomba hidráulica, ou seja, sem vaso para levar sangue a ele não funcionará. E para aquele que não é fumante, mas inala, muitas vezes de forma até constante, permanente, a fumaça do cigarro do fumante. Que alerta fazer? Claro, é o segundo maior lesado. Daí a necessidade da gente continuar com as políticas públicas de restrição. E é sempre interessante a gente lembrar um pouquinho, quer dizer, a reação da Associação de Restaurantes e Similares, Hotéis e Similares, vamos dizer assim, que previu o final do mundo quando os governos federais e estaduais lançaram as suas medidas restritivas, que ninguém mais iria frequentar bar, restaurante similar, que seria um desastre, que o desemprego graçaria, e infelizmente o que se viu foi exatamente o inverso. Ou seja, na verdade, pela proteção do tabagismo passivo, as pessoas frequentaram e frequentam, vamos dizer assim, de forma mais constante esses estabelecimentos, e aqueles que desejam fumar, que o façam longe da concentração humana e não em áreas restritas por paredes ou tetos, ou seja, exposto ao meio ambiente, de forma que se dilua rapidamente a concentração dos tóxicos e que, vamos dizer assim, não se afete pelo fumo de segunda mão aqueles que optaram por não fumar ou conseguiram deixar de fumar, e poupando-os certamente dessas patologias todas que a gente escreveu aqui. O senhor é o médico geriatra, o idoso que fuma, o perigo. Ele, na verdade, assim, ele é um sobrevivente. A gente não entende exatamente por que é que para cada 9 idosos que ficam pelo caminho, ou seja, por morte precoce, um deles sobrevive. Dizer, bom para esse indivíduo, porque o risco é uma questão epidemiológica. Para aquele que tem a doença é 100%, para aquele que está exposto, mas não desenvolve a doença é 0%, ou seja, isso é uma questão matemática e de estatística. E, infelizmente, quer dizer, para a questão do controle, a gente sempre acaba se referenciando ao sobrevivente e não aos que morreram. Mas eu queria deixar claro aqui que o idoso, tabagista, e portanto assim, aquele que conseguiu chegar à idade de 65 anos ou mais, morreram 9 pelo caminho. O alerta contra o cigarro, destaque final.
Na verdade, assim, mais do que um alerta, porque eu acho que hoje todos sabem dos males do tabaco, a questão é os sistemas de saúde, SUS e suplementar, estenderem a mão. Então, assim, e essa é uma das minhas funções aqui hoje. No mês passado, a gente capacitou o grupo da Unimed Marília, para a gente poder abrir para 100 mil vidas que são assistidas pela Unimed, um serviço de controle e de tratamento de tabagismo. Vamos dizer assim, de forma paralela e alinhada àquele que se faz pelo SUS na Santa Casa. De forma que a partir do dia 18 e 19 de setembro, podendo já ser contatado nesse momento pelos fones 2105-8191 e pelo e-mail antitabagismo@unimedmarília.com.br, você poderá marcar a sua consulta e passar a fazer um tratamento, vamos dizer assim, aos moldes do que se faz hoje no SUS, portanto, com o potencial de duplicar a possibilidade de atendimento para Marília. Então, assim, afora todo o avanço que nós já tivemos, vamos dizer assim, os países melhores sucedidos e que há mais tempo começaram no controle, chegam em torno de 4 a 5% da população de adulto. Portanto, esse é o nosso horizonte. 4 a 5% da população de adulto mais ou menos a proporção de doença psiquiátrica grave, no qual é mais difícil o controle. De forma que, a partir desse mês, então, de setembro, Marília ganha o seu segundo ambulatório de controle de tabagismo. Então, assim, repetindo o número, 2105-8191, antitabagismo@unimedmarília.com.br, para ser marcar a consulta e para poder fazer o tratamento aos moldes daqueles que vêm sendo bem-sucedidos. Bem, deixa eu aproveitar a presença do médico, o Dr. Carlos, médico geriatra, docente da FABEMA, Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Neste dia 30 será dado destaque o alerta contra a esclerose múltipla. É mais uma data de alerta à população com relação à saúde pública. O que é a esclerose múltipla, doutor Carlos? A esclerose múltipla é uma doença desmelinizante, ou seja, o que vem a ser isso? O nervo, para que a gente possa entender, ele é encapado como um fio, fio de eletricidade. E essa capa chama-se mielina e ela tem uma grande concentração de gordura. As doenças desmelinizantes e degenerativas, elas atacam essa capa, fazendo com que esse fio não faça corretamente a condução. A esclerose múltipla é uma doença que vem aumentando a sua possibilidade diagnóstica, que dá um baile terrível nos médicos, porque ela é a típica doença proteiforme, ou seja, ela se manifesta de forma muito diferente, muito sutil e muito intermitente, e é só lembrar quando começa a dar problema elétrico no carro, problema intermitente, é difícil de você fazer o diagnóstico e é difícil de consertar, de forma assim que é fundamental essas campanhas de alerta, não só para a população, para que, uma vez entendido quais são os sintomas e sinais mais comuns, possam rapidamente buscar um serviço de saúde, mas de alerta ao serviço de saúde de que aquela manifestação tipo visão dupla, tipo formigamento em segmentos do corpo, tipo paralisias que voltam posteriormente, ou seja, que pode de forma muito frequente passar por um distúrbio neurovegetativo, da esfera da ansiedade, da esfera do pânico, de fato ser uma esclerose múltipla que, quanto mais cedo receber o tratamento, melhor tem o seu prognóstico. Então é um dia muito importante para a sociedade brasileira, para que a gente tente abordar de forma mais sistêmica e efetiva mais essa doença. Prevenção. Existe uma prevenção ao problema? A cura existe? Na verdade, existe controle, porque, infelizmente, nesse momento, nem direito à fisiopatogenia a gente entende. Quer dizer, sabemos como é que ele se dá. Existe um componente autoimune, mas, efetivamente, o que é que desperta o organismo para se autoagredir?
nós não entendemos direito. E por não entender direito, nós não teríamos uma grande, vamos dizer assim, informação a dar às pessoas no que tange a prevenção. De forma que nesse momento do conhecimento, a questão do diagnóstico precoce e do tratamento precoce efetivo seria o mais importante. Muito bem. Obrigado ao médico geriatra, docente da FABEMA, Carlos Rodrigues da Silva Filho, o nosso convidado nesse dia de alerta ao cigarro, ao tabagismo, e ele comentando também, já que nesse dia 30 será lembrado o dia de alerta à esclerose múltipla. Destaques do momento. Contas do governo têm rombo de 20 bi. Caixa Federal paga o lucro do Fundo de Garantia a 88 milhões de trabalhadores. O valor médio para cada trabalhador será de R$ 30. Prêmio da Mega Sena acumulado, 44 milhões, sorteio nesta quarta-feira. Daqui a pouco vamos destacar o evento da Faculdade de Educação Física da Unimar. Fitness, Unimar, daqui a pouco o nosso convidado especial. O ambulatório antitabagismo da Santa Casa funciona e funciona muito bem, daqui a pouco o balanço. E atenção, prefeito Daniel Alonso sofrendo ação de improbidade na justiça, contratação do policial militar Simão sem atender às exigências para o cargo. A gente volta já já.